Olá! Seja bem-vindo ao Casa da Árvore, o meu nome é Rafael e hoje eu tô aqui para conversar com você sobre um assunto um pouco polêmico e perguntar: será que Ordem Paranormal ainda é RPG? Essa é uma pergunta que surge em vários âmbitos desde que eu comecei a assistir Ordem Paranormal e um pouquinho antes, quando eu comecei a escutar nerdcasts de RPG e outros tipos de mídia de RPG transmitidos. A gente tem aí Ordem Paranormal como um começo estrondoso, pandemia, várias pessoas em casa, né? Aquele caos todo que a gente estava sofrendo. E em 2020 o Cellbit resolve fazer, então, uma sessão de RPG, uma campanha de RPG baseado numa investigação paranormal com agentes, né, que têm poderes sobrenaturais e estavam investigando o sobrenatural para tentar enfrentar e combater. Ele não sabia ou talvez não esperava que o sucesso dessa série ia ser tão estrondoso. Porque, sinceramente, meu amigo, se você curte RPG e você não conhece a Ordem Paranormal, me diz em qual caverna que você tá, porque não tem como. Mas vamos ao assunto principal. Ordem Paranormal começou com uma mesa de RPG simples, transmitida, é lógico, por um influenciador, um youtuber, né, muito conhecido, mas com uma transmissão na Twitch, assim como várias tantas outras transmissões de RPG que acontecem todos os dias. Eu posso citar várias delas aqui, mas se você mesmo procurar na Twitch nesse momento por transmissões de RPG, você vai encontrar alguma acontecendo nesse exato momento. Tudo lá era baseado em um grupo de amigos, um mestre carismático e bem conhecido, uma história para contar e, o melhor, um tema novo. Só que hoje, 2025, exatamente 21 de outubro de 2025, o assunto é completamente diferente. Ordem Paranormal virou uma franquia. Ele tem roupas, tem livros, tem quadrinhos, quiçá talvez um dia uma série animada, mas tem um jogo de computador na Steam. Então a pergunta se torna inevitável. Será que Ordem Paranormal de fato ainda é RPG? E eu tenho a resposta. Eu não vou enrolar você não. Ela é sim. Ordem Paranormal ainda é um RPG. Não um RPG de mesa, mas ainda é um RPG. Ah, agora eu entendi! Bom, o sucesso de Ordem Paranormal não veio por acaso. Cellbit tinha plena noção do sucesso que poderia se tornar, mas talvez eu acredito que ele não tivesse ideia de que isto realmente ia acontecer. A verdade é que Ordem Paranormal acabou se tornando mais do que um RPG durante essas transmissões. A cada temporada nova, mais pessoas seguiam e o público não estava lá apenas para assistir, estava lá porque queria fazer parte daquilo, ver ao vivo, ver a coisa acontecer. Tem uma mágica e algo diferente, né, dentro desse parâmetro. Nós vimos aí a cada temporada nível de produção aumentando, as pessoas aumentando a sua qualidade de interpretação, o seu próprio jogo, o sistema nasceu durante o jogo. Mas Cellbit entendeu isso rápido e logo viu que poderia se tornar um universo transmídia. Os financiamentos coletivos de Ordem Paranormal provaram que livros e RPG vendem muito e muito bem. Ele veio numa época um pouco estrondosa. Nós tivemos um boom dos RPGs que para mim foi o maior boom no RPG do Brasil desde os anos 2000, desde que as revistas Dragão Brasil e Dragon Magazine enchiam as bancas de revista. Esses financiamentos coletivos de Tormenta 20, A Lenda de Hufganor, Ordem Paranormal nos trouxeram a um parâmetro diferente. Nós entendemos que no Brasil havia um público fiel e disposto a pagar por um produto que o agradasse. A questão não era só consumo, era confiança. As pessoas tinham confiança no que elas estavam vendo e elas queriam ver mais, elas queriam ser mais, ter mais daquele conteúdo. Cala a boca e pega o dinheiro! A experiência de assistir Ordem Paranormal e ver o sistema de RPG nascer foi uma experiência um tanto quanto acolhedora. Percebeu erros, percebeu correções, percebeu retcons na história, principalmente teve um retorno da própria comunidade em prol do sistema.
algo que a gente não via há muito tempo. As grandes editoras de RPG estavam trazendo RPGs para o Brasil, sistemas de RPGs, Dungeons and Dragons entre eles, sem quaisquer informações do público que consome aqui. A maior prova disso é que a Wizards of the Coast, a empresa responsável pelo D&D no mundo todo, deixou de licenciar o D&D em português para o Brasil. E isso afetou vários nichos de mercado, inclusive o mercado de Magic the Gathering, que é um jogo de card game que agora só tem em inglês, fisicamente, aqui no Brasil. Só que como o assunto aqui não é D&D e outras editoras grandes, nós vamos falar sobre o mercado brasileiro de RPG e como ele se alterou. Várias outras streams de RPG e principalmente vários outros sistemas de RPG e autores independentes tomaram coragem e foram criando processos e sistemas de jogos e cenários que foram sendo moldados pela sua própria comunidade, pelo seu próprio retorno. Inclusive Sacramento RPG, que querendo ou não é um apêndice ali daquela época, porque o Calango, que era um dos jogadores de Ordem Paranormal, desenvolveu uma mesa de RPG própria, um sistema novo, certo? Que era independente, foi criado por um autor independente, popularizou muito mais esse sistema e principalmente criou um cenário para muitas pessoas que não existia. As pessoas passaram a gostar demais da história de Sacramento e isso resultou num sistema de RPG próprio. Sacramento agora também é um sistema de RPG próprio. Ai, arrepiei. Tô todo arrepiado. E o que eu quero dizer com isso? Ordem Paranormal criou uma escola. Porque no momento que a gente teve as primeiras temporadas, a gente percebia que a coisa estava aumentando um pouco mais. Nós não estamos falando apenas de produção, né? Nós tivemos, lógico, uma mesa digital com miniaturas digitais e toda aquela temática na primeira temporada, principalmente. Na segunda, a coisa aumentou drasticamente, né? Não de qualidade de imagem em si, mas de tamanho, de figura. Tanto é que a segunda temporada, O Segredo na Floresta, com certeza é uma das mais assistidas de Ordem Paranormal. Depois nós tivemos Desconjuração, que é uma temporada de terror que também teve uma temática online, só que aí o sistema que estava sendo utilizado já estava sendo modificado pela equipe do próprio Selbit, onde os bonecos acendiam e apagavam lanternas, onde eles tinham interações diferentes com o cenário. Então o investimento em torno daquilo passou a ser muito grande. E aí nós chegamos em Calamidade e nos spin-offs que estão nos acompanhando até agora, onde nós temos mesas físicas, certo? Com animações, com tabletop ao mesmo tempo, um tabletop 3D. A coisa aumentou de tamanho exponencialmente. Novas coleções de roupas de Ordem Paranormal saíam, novos produtos de Ordem Paranormal saíam, álbuns com músicas autorais de Ordem Paranormal saíam e muitas outras coisas iam saindo sobre Ordem Paranormal. E nós fomos alimentados com pouco. Muito poucas informações foram disseminadas de uma temporada para outra. Algumas teorias de fãs estavam certas, outras não, mas a maioria das informações que a gente teve foram migalhas. E mesmo assim, Ordem Paranormal é um sucesso estrondoso. Então pensem, o sucesso estrondoso de Ordem Paranormal tornou ele um estudo de branding, de criação de marca, muito mais forte talvez do que de world building. Já deixou de ser apenas um RPG, um cenário, e passou a ser uma mídia, ou várias mídias. Nós tivemos quadrinhos de Ordem Paranormal que contam a mesma história de RPG e a tiragem não para de subir. Isso mostra uma fidelidade, um gosto, um amor pelo trabalho que está sendo feito, que não tem a ver apenas com a influência do Selbit, que é algo que eu acredito que ele mesmo não quis. Tanto é que criou um canal separado para a Ordem Paranormal, criou um site para Ordem Paranormal, criou coisas diferentes para Ordem Paranormal, tornou Ordem Paranormal de fato uma marca e não apenas o RPG do Selbit. Então nós voltamos à pergunta inicial, que é, com toda essa influência de mercado
da época que Ordem Paranormal foi lançado até agora, todas as streams que ele influenciou, todos os outros streamers que influenciaram ele, Ordem Paranormal ainda é um RPG? E a minha resposta para isso é: sim, Ordem Paranormal ainda é um RPG. Não mais um RPG de mesa, é um RPG de palco. Mas que o roteiro não depende do Selbit. Ele depende de quem vai jogar com ele. E isso é tão importante que a gente consegue perceber que a demora, às vezes, em lançar um produto, também tem a ver com a influência externa. Muitas pessoas deixaram o projeto de Ordem Paranormal. Muitas pessoas entraram nos novos projetos de Ordem Paranormal. Ordem Paranormal também criou uma temporada que foi lançada praticamente em outra língua. E pode ter fé de que, com certeza, teve personagens, lugares e criaturas que nunca apareceram. E talvez nunca vão aparecer. Ele vai seguir a história que as pessoas vão seguir e, às vezes, boa parte da história que foi criada antes vai ter que ser descartada. A gente vive isso, sim, no RPG de mesa padrão, mas é num nível um pouquinho inferior. Nós não estamos falando de pagar artistas, pagar produção, pagar toda uma série de serviços que estão envolvidos com isso. Mas nós ficamos aqui com essa conclusão. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. O Ordem Paranormal é e vai ser, durante muito tempo, uma grande influência para as próximas streams de RPG que vão acontecer aqui no Brasil, sistemas de RPG e jogadores de RPG. Então eu fico aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo do vídeo. Nós fizemos esse vídeo aqui justamente porque a próxima temporada de Ordem Paranormal vai sair no próximo dia 25, que vai ser amanhã para você que está assistindo esse vídeo, tá? E eu convido você a assistir, porque vai ser uma produção incrível, sim, mas a entender o fenômeno que repopularizou o RPG no Brasil. Beleza? Eu fico por aqui. Até mais. Falou. Te vejo no próximo vídeo.